Meu nome é Jeremy Wade, biólogo e detetive das águas. Olha só! Usando a vara de pescar como instrumento de investigação, há mais de 30 anos me dedico a desbravar e entender o mundo aquático. Essa coisa, com certeza, é um monstro do rio. Recentemente, ouvi relatos de um dos mais remotos lugares do mundo. Uma terra de fogo e folclore, onde uma antiga comunidade pesqueira sofre com uma série de ataques realizados por uma criatura aquática desconhecida. As vítimas são mutiladas e seus corpos são marcados com mordidas misteriosas. O ferimento foi tão feio que ele pode sangrar até morrer. O que está por trás de toda essa violência? Qual a identidade do peixe que está aterrorizando estas ilhas vulcânicas? Monstros do Rio. Terror das ilhas vulcânicas. Eu sempre recebo relatos sobre ataques que acontecem pelas águas ao redor do mundo. E seleciono os mais extraordinários. Recentemente, um caso em especial chamou minha atenção. Isso veio de uma comunidade pesqueira em uma ilha vulcânica isolada que faz parte de Papua, Nova Guiné, no sul do Pacífico. Uma enxurrada de ataques subaquáticos tem deixado um rastro sangrento de vítimas em todo o litoral. O agressor ataca rápida e aleatoriamente, deixando grandes perfurações nas vítimas e nenhuma pista sobre sua identidade. Os moradores estão perplexos e com medo porque dependem do mar para sobreviver. Com o conhecimento coletivo acumulado ao longo dos séculos, eles conhecem tudo o que há naquelas águas. Ou achavam que conheciam. Será que um animal brutal migrou para a região? Será que é uma espécie inativa que ficou agressiva? Ou, nesse canto isolado do mundo, existe um tipo totalmente novo de monstro desconhecido não apenas pelos moradores, mas também por mim, desconhecido por todos nós? A origem dos relatos é uma ilha isolada chamada Nova Bretanha. É um dos lugares menos explorados do planeta, onde nunca pus os pés. Ela recebeu este nome de um explorador inglês no século XVII. É uma ilha montanhosa, coberta por florestas tropicais e do tamanho do estado de Maryland. Formada por vulcões há milhões de anos, Nova Bretanha está situada no Círculo de Fogo do Pacífico. A ilha ainda apresenta atividade vulcânica. Erupções e terremotos acontecem sem aviso e com efeitos devastadores. Uma antiga comunidade pesqueira que sofre ataques de um ser aquático desconhecido é um cenário que não tenho como não investigar. A única coisa que sei é que os incidentes aconteceram num trecho específico do litoral, onde há dezenas de ilhas de coral. Falei com um barqueiro chamado John. Ele vai me levar às comunidades mais isoladas, onde vou começar a investigação. Para onde você olhar e tiver água, vai ver canoas e pessoas. Parece até que elas passam mais tempo imersas do que em terra. Aqui, tudo gira em torno da pesca, porque eles precisam pescar todo santo dia para poder comer. Quero obter informações sobre os ataques recentes. John sugeriu um mercado na ilha, onde as pessoas se reúnem para negociar mercadorias. Essas comunidades pesqueiras mais isoladas têm pouco contato com o resto do mundo e raramente recebem gente de fora. Imagino que vão desconfiar de um estranho como eu. Mas a chegada de uma canoa me dá a chance de falar de pescaria. Um ponto em comum com eles. Tem muito peixe aí?
Desde os tempos de colônia, a maior parte do povo daqui fala uma versão do crioulo chamada Tok Pisin. Alguns falam a minha língua. Vocês pegaram esses peixes com arpão? Foi. Certo. E é você que mergulha Isso, ou é outra pessoa? É você? Isso. Você É ele. desce o quê? Uns 30, 40 metros? É, por aí. 40 metros. Nossa, mas isso é bem fundo, hein? É verdade. Ele mostra um arbalete artesanal feito com câmaras de pneus velhos para lançar o arpão. Bom, olha, é uma arma potente. O arpão sai bem rápido. Num piscar de olhos, ela atinge o peixe. Pelos peixes capturados, percebe-se que a vida submarina aqui é uma guerra sem fim. Os peixes têm armamentos pesados. Ele me disse que é preciso ter cuidado com a cauda. Isso. Tem esse espinho virado para frente e se ele não tivesse me avisado, eu poderia ter me machucado. São todos peixes que podem causar ferimentos, mas nenhum deles cresce o bastante para ser uma ameaça às pessoas. Os ilhéus simpatizam comigo por eu ser pescador e logo pergunto dos ataques. Vocês sabem de alguma coisa sobre um peixe grande que ataca as pessoas? Já ouviram isso? Ele diz que por causa dos incidentes recentes, todos estão bem cautelosos na água. Ninguém desta ilha foi atacado. Mas eles conhecem um pescador que viu um peixe desconhecido de dentes grandes e eles acham que este peixe pode ser o culpado. Ele disse que o pescador se chama George e que ele mora naquela ilha, mais ao fundo. Então, preciso ir até lá para saber mais dessa história. George pesca com arpão e provavelmente conhece bem a região. Ele seria uma testemunha importantíssima nesta investigação. Esse pessoal daqui encontra peixes todos os dias, porque estar embaixo d'água e pescar são coisas muito comuns por aqui. A familiaridade deles com os peixes e seu comportamento são coisas que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Então, um pescador experiente desses, ver um peixe e não conseguir reconhecê-lo, se for isso mesmo, é uma coisa muito impressionante. A caminho da ilha de George, eu vejo bastante movimento. Um sinal de que os peixes estão comendo. É uma chance de jogar a linha na água e pescar prováveis suspeitos. Não demora e logo um peixe morde a isca. Interessante. Ele é pesado, mas não está lutando muito. Acho que estou conseguindo. Falta pouco. Aí vem ele, aí vem ele. Está mergulhando. É uma caranha e ela é muito bem armada. É um peixe espinhoso. Que lindo. A cor é sensacional. Os olhos são muito grandes. É um predador que usa a visão. Tem boca grande, o que confirma que é um caçador. É um predador. Seus dentes não são muito grandes, mas dá para agarrar uma presa e não deixar que ela vá embora. É um predador temível, mas não chega a 1 metro de comprimento. E seus dentes são pequenos demais para causar as perfurações profundas que estou investigando. Atrás de testemunhas, chego à ilha onde George mora. Sou recebido por uma pequena e curiosa multidão. Oi, muito prazer. Tudo bem? O seu nome é? Harry. Harry. George não está entre eles. Me dirijo ao vilarejo e vejo entalhes em pedra por todos os lados, inclusive alguns totens ritualísticos. Tem vários entalhes de peixes, o que era de se esperar. Essa gente vive dentro da água, praticamente. Esse lugar tem uma grande riqueza artística. Algumas dessas criaturas claramente são imaginárias ou mitológicas, mas tem criaturas de verdade aqui também. É uma galeria com imagens de todos os predadores mortais que habitam a região. Mas estou atrás de uma criatura aquática desconhecida. Espero que George, o pescador,
possa me ajudar. Ele disse que estava pescando no Recife próximo. No começo, estava meio parado. Então viu um cardume e mergulhou em direção a eles. Não percebeu um peixe grande e misterioso nadando na direção dele. George só viu quando ele já estava a centímetros do seu rosto. Era um peixe de cor escura e ele não era muito grande, era um peixe comprido, mas o principal é que tinha um corpo forte, uma cabeça grande e dentes grandes também. Essa foi a primeira vez que você viu esse peixe? Em mais de 30 anos pescando nessas águas, George nunca tinha visto um peixe como aquele. É uma suspeita que não posso ignorar. John e eu fomos ao Recife, onde George viu o peixe, na expectativa de encontrar o animal que o perseguiu. Minha tática é jogar um pedaço de isca no coral e atrair a criatura que está lá embaixo. A poucos metros de onde joguei a isca, a profundidade aumenta consideravelmente. É um peixe. Esse peixe é conhecido como truta de corais. A cor é linda, um alaranjado bem vívido, um pouco de roxo. A nadadeira dorsal é espinhosa. É um peixe predatório com boca grande, cheia de dentes, só que são bem pequenos. Elas crescem mais do que isso, mas são peixes inconfundíveis por causa da cor tão vívida. Então, não tem como este ser o peixe misterioso que eu procuro. Decido mudar a tática. Em vez de pescar num único local, uso a carretilha. Isso vai me permitir cobrir um território bem maior. Vai em frente, em frente. Tem peixes caçando aqui, sem dúvida nenhuma. As aves estão descendo para apanhar os peixes que estão confusos ou feridos. A coisa está bem agitada por ali. Essa atividade é sinal de que há predadores em ação. Isso! Estou tentando, mas ele não para. É um peixe bem forte. Eu estou vendo, tem uma mancha colorida ali. Vamos lá. Trazendo devagar para a superfície, vamos ver. É um xarel gigante. Olhos grandes, característica dos predadores que caçam usando a visão. Como pude confirmar em Fiji, o xarel gigante pode machucar. Ele ataca dando cabeçadas. Mas estou atrás de um mordedor agressivo. Eles têm dentes, têm um par de caninos. Bem no meio do maxilar. Podem causar um estrago. Mas não os ferimentos terríveis que investigo. E a outra coisa. Um pescador experiente, como o George, reconheceria este peixe. São peixes fáceis de se identificar. Quem conhece peixes e vê um sabe na hora que peixe é. Ou seja, é outro peixe que eu procuro. De volta à busca pelo agressor enigmático, John e eu seguimos pescando para ver que outros predadores surgem das profundezas. De vez em quando ele dá
Umas puxadas fortes. Está bem perto. Já estou vendo. É bem comprido. Que peixe é esse? Uma barracuda? Ah, peguei. Este peixe tem a aparelhagem para causar um estrago feio. Os dentes parecem facas. A boca nem precisa fechar. A barracuda nada rápido, de boca aberta, e corta tudo o que passa perto dela. No momento, não há ligação entre o peixe que perseguiu George e o responsável pelos ataques. É isso que quero investigar. Para descobrir o culpado, preciso de mais testemunhas. Mas falar é fácil. As comunidades da região ficam distantes umas das outras, situadas em dezenas de ilhas diferentes e com opções limitadas de comunicação. Mas em um vilarejo me falam de um tal Andrew, que foi mordido por um animal desconhecido há alguns anos. Pode me dizer o que aconteceu? Desde a pizza, me vou bisi lo net, me tromou net na net está. Ele diz que ele e um amigo foram pescar no Recife, uma área em que a água batia no peito. Eles iam usar uma rede para fazer uma armadilha circular. O que aconteceu foi que o Andrew soltou a rede e ficou dentro do círculo, com um bicho grande junto. Como ele ficou preso, ele tentou fugir, mas não tinha como, então levou uma mordida na perna. O agressor deixou uma perfuração ensanguentada na panturrilha do Andrew. O animal conseguiu escapar, mas Andrew conseguiu vê-lo bem antes disso. E era um peixe bem grande? Bem grande. Qual era o tamanho dele? Mais ou menos assim. Era um peixe preto. Era preto. A descrição é bem semelhante à que George deu do peixe que o atacou. Esse aqui? Mas tem mais. Dessa vez, temos uma prova material. A cicatriz na perna do Andrew. Um buraco, um dente. Um buraco, um dente. Dente afiado, Isso. hein? É uma cicatriz muito interessante porque é de um peixe com dentes grandes e dentes pontudos. E ele fez só um buraco na perna dele. Como só há uma marca na perna do Andrew, é óbvio que os dentes do culpado são bem separados. Esse é o perfil dentário que tenho que procurar. Andrew me disse onde foi atacado. E eu fui direto para a cena do crime. Pescar sem a proteção de um barco me deixa vulnerável a qualquer criatura que queira atacar. Estou em águas rasas até aqui, mas nesse ponto a profundidade aumenta e é bem escuro. Não consigo ver o que tem lá embaixo. Mas se houver um animal, ele vai poder me ver bem. É uma pesca bem mais emocionante do que de costume. Os peixes não estão mordendo. Resolvo subir a costa em busca de outras vítimas. No vilarejo seguinte, fico sabendo de um incidente parecido com os que investigo, mas com detalhes novos. Os ataques que eu achava terem começado há pouco podem ter começado há décadas. Uma das testemunhas, hoje, tem 70 anos. Jim era criança quando o ataque ocorreu, mas lembra daquele dia como se fosse ontem. Ele estava com parentes e amigos na foz de um rio perto do vilarejo. Estava quente, então Jim e um amigo foram dar um mergulho. Quando eles iam pular de um tronco, Jim viu uma coisa. Ele viu um movimento na água, bolhas. Acharam que era um crocodilo.
Mas aí viram uma forma escura e descobriram que era um peixe. Jim pensou que esse peixe grande daria uma boa refeição para a família e chamou seu irmão mais velho para fisgá-lo. O irmão acertou o peixe com o arpão, mas o peixe se soltou e atacou. O peixe cravou os dentes na perna do irmão e começou a arrastá-lo para longe. Ao ouvirem os gritos, os adultos pularam na água. Pegou o timor diplomática do que sempre manguei contato. Jim disse que se ninguém tivesse ajudado, seu irmão teria sido levado pelo peixe. Os adultos mediram forças com o peixe até ele desistir. O irmão de Jim foi resgatado e levado à margem. O agressor deixou 2 orifícios profundos na perna do irmão do Jim. Saía tanto sangue que eles acharam que o rapaz corria risco de vida, que ele iria sangrar até morrer. Improvisaram um torniquete com cipós e ficaram na torcida. Apesar da gravidade dos ferimentos, o irmão do Jim sobreviveu. Eu peço ao Jim que faça um esboço em tamanho real do peixe que atacou seu irmão. Ok, é apenas um esboço, mas dá uma ideia do formato do peixe assim. É arqueado para trás aqui, tipo uma corcunda. Ele tem a barriga plana e uma cabeça bem grande. As peças começam a se encaixar. Os ferimentos são semelhantes aos que Andrew sofreu. Desse tamanho. Era um peixe preto. Isso, preto. E a descrição do Jim bate com as outras que eu vi em termos de tamanho, formato. 60 anos separam os 2 ataques. Mas creio que a espécie de peixe responsável é a mesma. Jim tem até um nome para o agressor. Mogilo. Mogilo? Não conheço esse nome. Achar um elo entre os ataques é um grande avanço. Ainda não faço ideia da identidade do agressor. Mas a história do Jim me dá mais uma informação. Os ataques recentes ocorreram no oceano. Mas aquele ataque sofrido pelo irmão do Jim foi na água salobra de uma foz de rio. Meu guia, John, vai me levar ao local. Os estuários são locais curiosos. O ponto de encontro da água salgada com a doce é quase uma barreira. A maioria das espécies de água salgada não consegue subir o rio e as de água doce não podem descer para o mar. Mas há uma certa mistura, uma mistura de águas e mistura também de espécies. Então, é nessas áreas que, volta e meia, achamos surpresas. Este lugar pode me ajudar na investigação, mas meu suspeito pode não ser um peixe marinho qualquer. Estou atrás de um peixe carnívoro, então vou usar um peixe morto. O cheiro dele é bastante ruim. Quando eu jogar na água, a correnteza vai espalhar o cheiro rapidinho. Se eu apenas jogar a isca, ela vai ser levada pela correnteza. Então, uso um pedaço grande de coral morto para segurá-la no fundo, onde as chances de um peixe mordê-la são maiores. Vou amarrar o peso à linha principal com um monofilamento frágil. Se alguma coisa morder a isca, o monofilamento vai arrebentar e não vou precisar puxar a pedra. Não preciso jogar nem nada. É só pôr na água aqui atrás e deixar a correnteza fazer o resto. Mal jogo a isca na água e alguma coisa aparece. Vamos. Isso.
Ah, que beleza. Já fisgou. Peguei. Desse lado. Tem 1,5 metro, seja o que for. Tem 1,5 metro de comprimento. Olha ele aí. Uma nadadeira inconfundível rompe o espelho d'água. É um jovem tubarão cabeça chata. Seu lar é na água salgada, mas também se sente à vontade na água salobra de uma foz de rio. Vamos trazê-lo para o barco e dar uma olhada melhor. Eu vou levantar o peixe aqui. O John pega a cauda e... Vamos lá. Aí está ele. Temos que tomar cuidado. O esqueleto cartilaginoso flexível do tubarão permite que ele se retorça de formas impossíveis para peixes ósseos. É uma ação bastante difícil. Um segundo de desatenção e ele mete os dentes do seu braço. Vamos lá. Verdade. Isso. O tamanho é bem o do peixe que atacou o Jim. Mas vejam os dentes dele. Conheço a marca da mordida deste monstro. Normalmente, escondidos nas gengivas, os dentes, como em quase todos os tubarões, deixam uma marca característica em formato de C. Os tubarões não estão na lista de suspeitos, pois seus dentes não batem com os da criatura que procuro. Sou convidado para uma reunião no vilarejo do Andrew, o homem que tem uma cicatriz feita pela criatura misteriosa. É uma festa chamada Sing Sing, em que as tribos se reúnem para cantar, dançar e contar histórias. Para mim, esse evento é uma chance de conhecer testemunhas e obter mais informações. Vou aproveitar e informar ao Andrew o meu progresso. Physical eye. Digo a ele que ampliei as buscas pelo agressor para abranger a foz do rio e ele me dá uma dica excelente. Down the water. Okay, you like him story block fish. Okay, this la fish and overlong fish. Ele sabe locate long. Mouse no water. But look and stop this la same place. Ele se locomove Eles muito. sobem o rio. É uma informação muito interessante. Ele disse que viu um peixe grande subindo do estuário para o rio. Andrew sabe que não era um tubarão, mas diz que era um animal grande e escuro. Agora, tenho relatos de um peixe desconhecido de cor escura em 3 lugares diferentes: oceano, estuário e rio acima. Será que se trata da mesma criatura? E que criatura seria essa? Que peixe seria o moguilo de que o Jim falou? Mas uma coisa é certa: para eu encontrá-lo, vou ter que levar a investigação para um lugar que eu não tinha programado. Eu acabei de perceber uma coisa que estava bem na minha frente. Eu verifiquei o coral, o estuário, e achei que tinha chegado a um beco sem saída. Mas o Andrew acabou de me lembrar que tem um último lugar que eu ainda não investiguei. Se esse peixe consegue passar a divisa entre as águas salgadas e doce e subir rios, ele faz parte de um grupo seleto de peixes, que inclui não só o tubarão cabeça chata, mas o esturjão e o salmão. E esses 2 últimos não vivem aqui. Agora estamos entrando em um território familiar para mim. Nós vamos subir o rio e vamos entrar nessa linda selva. E o que mais me empolga neste lugar é toda essa natureza praticamente inexplorada. John, meu guia, diz que as poucas tribos que se embrenharam na selva levam vidas isoladas e têm pouco contato com o mundo além da mata. Visitantes são raros, mas ele conhece alguém que teve permissão para entrar aqui. Todo o conhecimento do local é válido, então vamos tentar encontrá-lo. Ao explorar o rio, identificamos alguns sinais.
aí, tudo bem? Ele se chama Rickard e é pesquisador de campo de uma universidade australiana. Como parte de sua pesquisa, ele está investigando que espécies habitam este sistema pluvial. Eu uso câmeras subaquáticas. Eu as monto em locais onde acho que os peixes se reúnem, como aqueles galhos na água ali. Rickard montou uma estrutura incrível em um lugar isolado e fez vários registros do que vive no rio. São esses aqui, é? Volta e meia, pegamos peixes pequenos. Dá uma olhada só aqui. Eu tenho várias imagens de peixes que podem ser de alguma espécie nova. A câmera me permite ver como são as condições embaixo da água aqui. Eu estava querendo pescar, mas é pedir para se enroscar nessas coisas todas, não é? Tem muita madeira, detritos embaixo da água. Seguimos assistindo às gravações, até que algo grande aparece. O que é isso aí? Os nativos chamam esse peixe de moguilo. Ah, moguilo. É um moguilo. Por essa eu não esperava. Este é um pargo de Papua. Uma espécie que eu achava ser apenas de água doce. Então, nunca considerei que atacasse em mar aberto. Eu pensei a mesma coisa, é um peixe de água doce. Mas estamos descobrindo que eles também podem viver na água salgada. Isso é muito interessante porque, até agora, as coisas não estavam fazendo muito sentido, mas com essa informação, tudo o que tenho ouvido começa a se encaixar. Agora as coisas para mim estão bem mais claras. Tá. Rickard filmou o pargo num lugar que fica a 1 hora do acampamento. É para lá que John e eu vamos. O pargo de Papua é famoso por sua força e agressividade. Nunca pesquei um. Estou animado para enfrentar esse autêntico gladiador dos rios. Se eu conseguir pescá-lo, vou poder ver se ele tem a aparelhagem necessária para causar os ferimentos que estou investigando. Pronto, agora vamos ver. Para atraí-los, vou usar uma isca chamada Popper. Ela cria uma perturbação na superfície que imita uma presa ferida e vulnerável. O segredo para dar certo é saber lançar a isca. Se eu forçar muito, vou lançar a linha num banco de areia e perder a chance de pegar o que estava lá. Se for muito prudente, posso ficar longe do peixe, que vai ficar muito desconfiado e não vai querer sair de lá e atacar a isca. Como em qualquer esporte, preciso primeiro observar. Tá começando a... Bom, eu jogava muito basquete na adolescência e está chegando naquele ponto em que a técnica meio que deixa de ser importante e você começa a pensar no resultado. Assim você olha pro lugar e pensa, é ali que eu vou jogar. Tá perfeito. É isso aí. Após horas de tentativas sem sucesso, subimos um pouco o rio e chegamos a um pequeno povoado. As tribos que vivem aqui são as donas do rio. Para pescar na região, é preciso da permissão delas. Oi, sou Jeremy. Em Papua, Nova Guiné, é costume os visitantes darem presentes às tribos quando entram em seus territórios. Então, ofereço um pouco de arroz. Eu devo ser o primeiro ocidental que eles viram. John explica a eles minha missão e eles me dão autorização para pescar. Então, tudo bem? Eu posso pescar aqui? Não tem nenhum problema? Tá tudo certo? Antes de eu partir, os moradores me contam suas experiências com o pargo, ou moguilo. Bom, os pequenos vocês pescam e comem, certo? Mas e o grande? O grande não. Ele sempre foge.
Ele me disse que até tentam pescar o muguilo, mas ele sempre arrebenta a linha. E se a linha não arrebentasse, quando ele chegasse perto, podia acabar mordendo o pescador. Obrigado. Foi muito bom saber disso. Obrigado. Um homem me disse que o melhor lugar para achá-lo é subindo mais o rio. Eu parei aqui por um motivo. Estou começando a ficar preocupado com as condições do rio. A água está ficando barrenta. Não está chovendo aqui, mas deve estar chovendo rio acima. Tem muitos detritos na superfície da água. Ela está muito turva e o problema é que o pargo usa a visão para caçar. Se eu jogar uma isca na água e ela for muito turva, eles não vão enxergar nada. Deve ser por isso que as coisas estão mais lentas. Mas aqui é um ponto de confluência. É uma versão em miniatura do encontro das águas na Amazônia. Tem a água mais leitosa e a água mais escura, com cor de café com leite ou chá. E dá para ver muito bem a separação entre as duas águas. E descendo o rio, temos essa área de mistura. Um lugar clássico para os predadores ficarem de tocaia, principalmente na parte mais turva, avançando de surpresa para a parte mais clara para atacar peixes desprevenidos. Meu plano para pegar um pargo é jogar a linha onde as águas se encontram e movimentar a isca pela divisa. Sempre tem um peixe que morde a isca por ali. É um peixe de bom tamanho, muito bom, muito bom. Oh, ele se soltou. Mas deixou alguns sinais. São marcas de dente. Tem 1, 2, 3, estão bem espaçadas, dentes pontudos, ao que parece, e um deles entrou bastante, o que me lembra da cicatriz da perna do Andrew. Aquele orifício único. E esse aqui, esse dente, fez um buraco profundo e em um plástico bem rígido. Somente um animal com uma mordida forte seria capaz de deixar uma marca assim. E esse animal rasgaria a carne humana com facilidade. Isso! Não demora para mais uma fisgada. Os peixes estão se alimentando. Este aqui foi fisgado, mas não vai ser fácil trazê-lo. Este é o primeiro pargo de Papua que eu pego. Uau, achei que o peixe fosse bem maior. Isso mostra como eles são fortes. É um bom começo. Mas um desse tamanho não seria responsável por aqueles ataques. Preciso encontrar um maior. E eles crescem bem mais que isso. É encorajador. Acho que estou começando a pegar o jeito. Estou no lugar certo. Mas o clima parece estar contra mim. Não é muito animador, então é melhor se afastar. O pargo de Papua é um predador que usa a visão. A água barrenta significa que eles não vão ver a isca. É inútil continuar tentando. O rio se transformou completamente. Árvores inteiras estão sendo carregadas pela correnteza. E a água ficou turva. Isso aconteceu muito rápido. O problema é que até voltar ao normal demora vários dias. Isso se não chover de novo. Se chover de novo, vai continuar assim ou pode ficar até muito pior. Minha única opção real de capturar um pargo é descer o rio e voltar à foz. Trocar o espaço confinado de um rio pela vastidão de uma foz normalmente tornaria a pesca um processo de sorte pura. Mas à medida que o rio se alarga, fica mais lento.
Os sedimentos se assentam e a água se mistura com a do oceano, ficando mais clara. Condições melhores para predadores visuais, como o pargo de Papua. Aqui parece ser um bom lugar. É a corrente principal que desce para o estuário ali, mas ela dá uma pausa aqui, então nós podemos ficar aqui. Dá para ficar um pouco na sombra, o que é muito bom. Vou usar uma tática diferente. Vou abandonar as iscas artificiais e usar isca de verdade. E vou jogá-las na beira do canal. Esta pode ser minha última chance de fisgar um pargo de Papua dos grandes. É agora. Acho que peguei alguma coisa. Vamos naquela direção. Isso. Beleza, é um peixe. Estamos indo na direção do peixe. Parece estar longe do banco, mas pode ser que tenha galhos submersos por aqui. Puxando a linha. Isso, continue até esse espaço aberto. É grande. Agora, pare o motor, por favor, desligue. Isso, muito bom. Vamos lá. Ali está o líder, bem ali. Já estou vendo. Está na superfície, ali está ele. É um bem grande. Rede na água. Rede, isso. Bom. Esse é um pargo de Papua bem grande. Este espécime exausto é grande. Mas eles podem chegar ao dobro desse tamanho. O quebra-cabeça está finalmente montado. A cor dele bate com o que o George contou sobre o peixe misterioso no Recife. Ele tem dentes que poderiam causar o ferimento que eu vi no Andrew. E ao senti-lo na outra ponta da linha, vi que ele tem força para isso. Se esse bicho morder uma perna e começar a puxar, acho que ele seria capaz de levar a pessoa para o fundo. Esse é o peixe que eu procurava, o peixe por trás daquelas histórias. Quando comecei a investigar os ataques, achei que se tratava de um predador de água salgada. Mas eu estava certo apenas em uma parte. Esses ataques se somam a outras provas que demonstram que o pargo de Papua pode transitar entre ambientes de água doce e salgada. É uma adaptação incrível que os cientistas só estão começando a entender. E para mim, é uma prova animadora de que há muitos monstros misteriosos esperando para serem descobertos.